Olá, você já teve uma amiga genial? Bem, eu tive a sorte de ter uma amiga genial, uma amiga que cresceu comigo. A gente se conheceu na infância e depois a gente foi crescendo, a gente conviveu bastante até a idade adulta. Então, por que eu tô falando isso? É mais ou menos a história desse livro, A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse livro fazia muito tempo que eu queria ler e ele é muito bem avaliado, muitas pessoas falam dele, é um livro bem famoso e ele é uma tetralogia, são 4 livros e esse daqui, A Amiga Genial, então é o primeiro. Eu tive amigos que leram esse livro e ficaram apaixonados, falaram muito bem, mas eu estava um pouquinho reticente com relação a ele. Não sei bem o porquê, eu não sei se eu cheguei a folheá-lo e eu acabei assim não gostando muito do jeito da escrita. Não sei, fiquei com o pé atrás achando que talvez ele não fosse tão bom assim. Mas eu quis começar o ano com esse livro, esse é o primeiro livro de 2019. Eu quis começar o ano com ele, porque ele é uma tetralogia que se passa em Nápoles. E em janeiro eu fui viajar para a Itália e passei bem perto de Nápoles, até cogitei chegar até lá, mas acabou não dando certo, porque sempre que eu leio um livro eu tenho vontade de conhecer o lugar, e nesse caso eu já iria ler antes. Então eu comecei a ler no dia 17 de janeiro, foi bem na data da minha viagem, eu comecei a ler. Eu li super rapidinho, eu terminei no dia 27 de janeiro. E a leitura rápida, ele tem 330 páginas. Ele é da editora Biblioteca Azul. E eu li rápido por vários motivos. Primeiro, porque eu estava de férias. E segundo, porque ele realmente é um livro apaixonante. Eu fiquei apaixonada por essa história, pela história da Lila e da Lenu. Então, a Lila, o livro começa com o filho da Lila, que é uma das amigas, ligando para a Lenu, perguntando se ela, já passado muito tempo, né, se ela está na casa da Lenu. A Lenu diz que não, e então ela começa a lembrar que a Lila era muito estranha, né, ao mesmo tempo, assim, ela era genial e ela era muito estranha, e ela lembrou que ela falava que ela tinha vontade de sumir, se ela sumir, mas apagar tudo, não deixar nenhum tipo de vestígio. E realmente isso aconteceu. O filho procura as coisas pela casa, não encontra, porque as fotos, ela recorta as fotos, como se ela quisesse realmente desaparecer. Então, bem enigmático, assim, porque realmente, como se ela quisesse desaparecer. Depois desse fato, dessa ligação, então, a Lenu começa a contar essa história do passado, da vida delas em Nápoles. Elas moravam num bairro bem pobre. Essa história ela se passa um pouco no período pós-guerra, da Segunda Guerra, e elas moram num bairro bem pobre de Nápoles, e então elas crescem, né, nesse meio de pobreza, de violência, de brigas familiares, não tanta violência assim da forma como a gente conhece, mas de brigas de famílias que brigam uma com a outra. E todas as famílias aqui, elas são as profissões assim liberais, né? Sapateiro, aí tem no caso o pai da Lenu, ele trabalha na prefeitura, então são açougueiro, né? O pessoal padeiro, pessoal que trabalha com essas profissões. Então, são vários amigos que tem aqui, mas aí, no caso, as principais são a Lenu e a Lila. Quando elas eram crianças, elas começam a estudar e a Lenu percebe, assim, que a Lila, ela é muito inteligente. Ela tem uma inteligência fora da média e elas falam, tem aqueles sonhos, elas falam de escrever livro, de se tornarem ricas. Elas têm muita vontade de
por morar naquela pobreza, muitos aquele sonho de riqueza, né, de serem ricas e tudo mais. E só que o que acontece é que quando elas vão passar para o ginásio, eu não sei bem como que é separado lá, a impressão que dá é que seria o ensino fundamental 1 para o 2, a Lenu, a narradora, ela recebe um certo apoio dos professores, um apoio pequeno, mas assim, do irmão, dos pais, e então ela vai continuar a estudar. Mas a realidade da Lila é um pouco diferente, a família é bem ignorante, assim, e a família resolve tirá-la da escola, não tem condições de mantê-la na escola, e então ela fica, a Lenu continua estudando e a Lila não. Então já cria assim uma espécie de competição entre elas, e porque aí como se a Lila ficasse com um pouco de inveja, né, da Lenu, porque a Lenu vai estudar e ela não. E ela tão inteligente vai ficar sem estudar. Então, nesse período, ela vai ajudar na sapataria dos pais. E durante esse tempo que ela fica sem estudar, ela começa a ler por conta própria. Ela é muito autodidata, assim, e ela começa a aprender tudo. E tudo que a Lenu fala para ela, eu vou estudar grego, por exemplo. Ela ia lá primeiro e já pegava o livro de grego e já começava a estudar. Então, criou, assim, como se fosse uma competição entre elas. Uma característica, assim, da Lila que chama bastante atenção e que é o que cativa muito a Lenu é a questão da coragem, né? Então, a Lila é uma personagem muito forte, né? Ela bate nos meninos, ela não se submete, ela não... E a Lenu descreve a Lila como se ela fosse, assim, uma pessoa muito fria e calculista. Ela não expressa emoção, então, por exemplo, se ela dá uma pedrada no menino e ela não expressa emoção, quando os meninos mexiam com elas, por exemplo, ela não expressa essa emoção. Ela se vingava de uma forma, mas sem expressar emoção. Então, a Lenu vai mostrando essas características, assim, dessa personagem muito forte mesmo, que é a Lila. Então, assim, elas vão crescendo, né, vão se tornando mocinhas, e inclusive aqui tem uma época em que elas se separam, que a Lenu vai para uma praia para ajudar uma mulher a trabalhar e vai curtir também a praia, e ela é abusada, inclusive ela conta um momento de abuso. Então, todas essas questões, né? As questões da sexualidade, conforme elas vão crescendo, questão dos namoros, e chama bastante atenção, assim, porque justamente você percebe que elas não têm nada da família. A família não dá orientação, não fala sobre sexualidade, tudo é tabu, e elas têm que descobrir sozinhas. Então, uma cena muito marcante para mim, quando da primeira menstruação da Lenu, que ela não sabe o que é, dá uma peninha, porque ela tá morrendo mesmo, porque ela não sabe o que é, que a família não conversa, sabe? Então, assim, no mais aqui, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui, a Helena Ferrante é um pseudônimo, ninguém sabe quem é ela não aparece, ela só dá entrevistas por e-mail, ela diz que não gosta, que não tem necessidade de aparecer, de saber quem é ela. Então isso também criou um enigma muito grande em cima dessa série napolitana, porque é uma curiosidade, né? Ninguém consegue saber quem é essa escritora. Mas assim, a escrita ela é bastante simples, as frases curtas, ela não tem, é um livro que não apresenta um grau de dificuldade muito grande. Isso foi uma das coisas assim que no começo eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque parecia tudo meio simplista, assim, algo bem simples. Mas de qualquer forma, esse foi um livro que eu me apaixonei. Fazia muito tempo que eu não lia algo assim que me tocasse bastante. Eu acho que talvez pela afinidade que eu tive com a história dessas duas, essa história de uma amizade, de crescer junto, que foi algo que aconteceu comigo. Então, em todos os momentos, eu tava vendo, eu me via na personagem, porque realmente eu tive essa amiga
genial. Na verdade, afinal, tem um momento do livro que eu fico em dúvida. Quem que é a amiga genial? Se é a Lenu ou se é a Lila? Porque ela, em determinado momento, a Lila fala pra Lenu que ela é genial. Então, eu fico em dúvida, assim, quem seria essa amiga genial? Mas, de qualquer forma, pra mim, a amiga genial era essa amiga minha. Uma amiga que me ensinava muitas coisas e que era destemida, e eu admirava muito, assim, porque ela era, assim como a Lila, ela era enigmática, era destemida, e ela fazia todas as coisas que eu tinha medo. Eu tinha medo de fazer, ela ia lá e fazia. Então foi muito interessante para mim. Eu tive uma ligação muito forte com esse livro, porque ele me remeteu à minha própria infância. Então é isso, eu pretendo certamente ler os outros 3. Espero que sejam tão bons quanto esse aqui. E é isso, primeiro livro de 2019. Ainda tem 2 livros, 3, não, 2 livros de 2018 que eu não fiz o vídeo, que é A Peste e um de 2018 e o outro já é de 2019, que é um livro do Miguel Soares Tavares, literatura portuguesa, certo? Então é isso, até mais.